parece até o que não é. Olá pessoal, hoje eu quis iniciar esse vídeo falando essa frase, que na verdade faz parte de uma música, de uma banda chamada Fruto Sagrado. Então, essa música, ela expressa uma realidade que tanto você como eu podemos ver hoje, claramente. E ao vermos tal coisa, o que devemos fazer? Devemos nos acautelar dessas pessoas que parecem o que não são. Foi isso o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Então, ele estava prevenindo as pessoas dessas pessoas. E isso, essa ação de se prevenir tem que acontecer com você e comigo hoje no século XXI. Porque a quantidade de pessoas que parecem o que não são está muito grande. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo enganadas por esses homens, porque essas pessoas não se acautelaram deles. Pelo contrário, deixaram se envolver e se enredar por eles, pelas palavras deles. Esses homens que estão por aí, dentro de templos construídos por mãos humanas, hoje podemos conhecer eles como pastores, bispos e apóstolos, profetas, enfim. Essa é uma realidade que podemos ver claramente hoje. Então eu vou ler aqui a letra dessa música que se chama Lobo Mau. Está escrito assim, ó. Lobo na pele de cordeiro é lobo mau. Lobo na pele de cordeiro é. Lobo na pele de cordeiro é lobo mau. Lobo, esse cara vai se dar mal. Usa terno e gravata. Parece até o que não é. Consciência cauterizada. Coração petrificado, queimando o filme, atrapalhando o trabalho dos verdadeiros homens de Deus. Garras afiadas, tudo que eles querem é teatro perfeito, histeria total. Meias verdades, muita enganação. Tome cuidado com o lobo mau. Os seus dias estão contados, sua sentença assinada. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Com o dinheiro de inocentes, pensou ter construído o seu próprio céu. Com a alma dos inocentes, ele garantiu o seu lugar no inferno Palace Hotel. E aí os últimos dois versos diz assim, ó. O verdadeiro pastor livra as suas ovelhas do lobo mau. Então, essa música aqui expressa uma realidade, como eu já falei. Porque é assim que está acontecendo hoje. As pessoas veem outras pessoas, veem a aparência, veem a impressão, mas a essência eles não veem. E a essência dessas muitas pessoas que eles veem, mesmo que essas pessoas estejam disfarçadas de ovelha, a essência delas é de lobos roubadores. E, segundo as sãs palavras do Senhor Jesus, você tem que se acautelar desses homens. Porque pelos frutos você vai conhecer quem eles são. E os frutos são demonstrados claramente, sem impedimento algum. Ou seja, você pode ver isso com seus próprios olhos, você pode perceber, você pode se dar conta, você pode cair na real. E quando isso acontecer, você tem que sair fora desses homens, escapar, fugir, sair correndo, se acautelar, se prevenir deles. Dia após dia tem que ser assim. Porque tanto você como eu não podemos se deixar enganar ou se envolver e se enredar pela lábia desses homens, por essa retórica preparada,
que eles têm para enganar. Eles usam palavras fictícias para te envolver e fazer de você comércio, como o texto que eu vou ler aqui daqui a pouco. Então, é necessário entendermos essa questão hoje, pessoal. O Senhor Jesus nos preveniu para que ninguém nos engane. Vede que ninguém vos engane, ele disse, porque surgirão falsos cristos, fazendo sinais e prodígios para enganar as pessoas e até mesmo, se possível, os próprios eleitos. Então, os eleitos de Deus hoje, a igreja que foi comprada pelo próprio sangue do Senhor Jesus, ela não pode dar confiança para esses homens. Em tempo algum. Esses homens são falsos, eles são desonestos, eles querem usar terno e gravata para parecer o que não são, para dar uma impressão de um homem espiritual, só que não são assim. A essência deles é de lobos roubadores. Essa é a realidade deles, que eles tentam disfarçar. Eles tentam disfarçar com se vestindo de ovelhas, com roupas, com ternos, com boa aparência, com boas palavras, com suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos. Porque a essência deles é assim. A aparência pode, talvez, enganar as pessoas, mas a essência nunca vai enganar ninguém. Pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus disse isso. Nós podemos conhecer esses homens pelos frutos, ou seja, pelos resultados que eles praticam, que são evidentes e claros, que nos fazem entender que eles são lobos maus, que só querem arrebatar o rebanho. E muitos rebanhos hoje aí estão sendo arrebatados por esses homens, pela ganância deles, porque eles só querem se aproveitar desses incautos, ingênuos e inocentes para tirar dinheiro deles. Nada mais. Eles ficam ricos e aqueles de quem eles tiram dinheiro ficam pobres. Essa é a realidade. Então, tome cuidado com o lobo mau. E para que você possa entender isso com mais profundidade, para que você possa tomar cuidado desses homens com mais eficácia, com mais eficiência, digamos assim, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. Textos que estão nas Escrituras. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Onde está escrito assim, ó. Acautelai-vos dos cães. A mesma palavra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, é repetida aqui por Paulo para a igreja que estava na cidade de Filipos. Ele diz aqui, ó. Acautelai-vos dos cães. Esses cães são os lobos roubadores, são os falsos. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros são os lobos maus que você tem que se acautelar. São os maus obreiros disfarçados de ovelhas. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses da falsa circuncisão, já nem precisa dizer, a própria palavra falso aqui já expressa quem eles são. Eles são falsos, eles são disfarçados para que não se note a sua falsidade. Mas eles são falsos, a essência deles é falsa. É dessas pessoas que você tem que se acautelar. Sim, como o próprio Senhor Jesus falou, ensinou para você e para mim. Então, nós devemos se acautelar dessas pessoas. Agora eu vou ler aqui um texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Então, havia uma preocupação de Paulo em escrever esse texto aqui, porque na época, na igreja de Corinto, existiam algumas pessoas que estavam tolerando de boa mente quem vinha pregando outras coisas erradas. Um outro Jesus, um espírito diferente, um outro evangelho.
E as pessoas toleravam de boa mente essas pessoas. Por quê? Eles não viam a essência dessas pessoas, que era essência falsa. Eles se apresentavam e as pessoas não percebiam isso. Mas aquele que é o Senhor da igreja, usando Paulo aqui, já fez Paulo entender que esses homens eram falsos. Mesmo que ele não estivesse presente lá, mas ele já sabia que a índole desses homens era para enganar as pessoas. Como a gente vai ver aqui, ó. Está escrito assim, ó. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse que vem pregando um outro Jesus, um espírito diferente e um outro evangelho, a esse de boa mente o tolerais. A igreja tolerando homens assim, isso pode acontecer? Não. Nem você nem eu podemos tolerar esse tipo de gente. Porque são falsos, são errados. São pessoas pervertidas. São pessoas que não ensinam, ou melhor, são pessoas que ensinam outra doutrina e já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. São falsos profetas que inventam profecias do próprio coração para enganar as pessoas. Eles sempre vêm com suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos. Esses tais homens não servem a Cristo nosso Senhor. Isso está escrito. Leia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, que você vai ver esse texto lá. E então é muito bem claro isso. Então, não podemos tolerar de boa mente tais homens que fazem tais coisas. Não podemos. E se não podemos, não podemos mesmo. Mas o que mais se vê aí é pessoas tolerando isso. Nas denominações, ou seja, dentro dos templos constituídos por muçulmanos, existem muitas pessoas tolerando homens assim. Esse é um grande erro que faz a própria pessoa que acredita nesses homens tropeçar, cair, se desviar da verdade. Essa é a grande realidade que está acontecendo hoje, pessoal. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 11, agora no versículo 13 ao 15. Versículo 13 ao 15. Vou só virar a página aqui. Então está escrito assim, ó. Porque os tais são falsos apóstolos. Ora, se esses homens são falsos apóstolos, eles se enquadram naquela questão de serem lobos disfarçados de ovelhas. Eles são falsos apóstolos. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, obreiros que só praticam fraudes. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ninguém, em tempo algum, pode se autotransformar em apóstolo de Cristo. Ah, agora eu sou apóstolo. Muitos falam isso. Agora eu me tornei apóstolo, eu sou apóstolo. Eu tenho uma denominação e nessa denominação eu sou apóstolo. Muitas pessoas usam isso, fazem isso hoje em dia. Existem muitos por aí que se fizeram apóstolos, se transformaram em apóstolos de Cristo. É tudo para enganar. Tudo para ter um ar espiritual diante das pessoas. As pessoas, quando olham para ele e dizem que eu sou apóstolo, elas dizem aleluia, amém, glória a Deus, aceitam alguém se transformando, se autotransformando em apóstolo. Ridículo isso aí. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, então já dá para ver
o quão grave isso é. Ele se usa desse artifício de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele fez muitas vezes isso ao longo da história. Satanás fez isso. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, imitando seu mestre. Muitos que se transformaram em ministros de justiça estão imitando seu mestre, que se transformou em anjo de luz, que é Satanás, o pai da mentira, o pai desses homens falsos, desses lobos maus que existem por aí. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. As obras desses homens são obras más, são obras enganosas, são obras destrutivas, são obras estragadas, são obras fermentadas, que estão levedando muitas massas por aí. Infelizmente, essa é a realidade mostrada aqui nesse texto. Então, isso é verdade mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Então, Pedro aqui está falando para aqueles que foram para a igreja, para aqueles que deveriam entender essa questão. Porque naquela época já existia essas pessoas. Então, o texto diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Esses falsos mestres, eles são lobos roubadores. Eles são falsos. Eles não têm nada de verdadeiro. Tudo neles é falso. As palavras que eles falam é falsa, é mentirosa, é enganosa. Isso te prejudica e muito. Quem acredita nesses homens está sendo arrastado por esses homens para a ruína e perdição. Essa é a grande verdade. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha aí, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, o que espera esses homens é repentina destruição. Como ele está falando aqui claramente. E muitos homens ao longo da história foram destruídos sim, porque eram falsos, enganavam as pessoas. Eles introduziam heresias, eles introduziam dissimuladamente heresias destruidoras, e isso estragava a igreja, devastava a igreja. Destruía a igreja sim, de dentro para fora. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esses homens serão destruídos. Por quê? Eles enganaram o povo de Deus. Eles fizeram pessoas acreditarem em mentiras. Fizeram pessoas confiarem nas palavras deles. Eles fizeram comércio de voz dessas pessoas, com palavras fictícias que eles inventam. Essa é a realidade que podemos ver hoje. Infelizmente, eles se infiltraram na igreja do Senhor Jesus. Eles se infiltraram em todas as denominações que existem por aí. É verdade, pessoal. Eles se infiltraram dissimuladamente, como ovelhas, mas por dentro eles são falsos mestres, são lobos roubadores. São falsos apóstolos, falsos pastores, bispos, pastores, enfim. São falsos mesmo. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Judas. Epístola de Judas,
capítulo 1, versículo 3. Então, novamente aqui, mais uma palavra a respeito disso. A última aqui. Já escuta assim, ó. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles sempre se introduzem com dissimulação. Ou seja, eles sempre se introduzem parecendo que não são. Usando terno e gravata para parecer o que não é. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, esses homens são ímpios, eles têm impiedade no coração e na mente, eles são cheios de impiedade. A essência deles é impiedade. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Então, esses homens, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles estragam a graça, eles prejudicam. Eles anulam a graça quando a transformam em libertinagem. E muitas pessoas hoje caíram nessa libertinagem porque esses homens transformaram a graça de Deus em libertinagem. E muitas pessoas se aproveitam disso. Muitas pessoas vivem nessa libertinagem que eles criaram. Essa é a verdade. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, ele está negando o Senhor Jesus. Eles negam o Senhor Jesus, sim, o soberano que um dia os resgatou. Eles negam o Senhor Jesus. Eles já não têm compromisso com o Senhor Jesus mais. Eles se afastaram do Senhor Jesus. Eles se afastaram da verdade, do Evangelho, da graça. Se afastaram de tudo. Agora eles estão totalmente errados. Então, essa é a realidade, pessoal, que nós podemos ver aí. Agora, diante dessa realidade, o que você e eu devemos fazer? Se acautelar, escapar, fugir, sair fora desses homens, correr mesmo. Para que possamos viver uma vida em Cristo para o inteiro agrado dele, é preciso que tenhamos essa iniciativa, essa decisão firme de sair, fugir desses homens. E se acautelar deles para sempre, para que eles nunca mais possam, com dissimulação, tentar nos enganar com as palavras que eles usam, com palavras fictícias para fazer comércio de você e de mim. Então, é importante demais isso. Nós temos que entender isso hoje. Principalmente na época em que estamos agora, onde a proliferação desses homens está crescendo dia após dia. Então, se você quer se preservar, se você quer conservar o que você tem para que ninguém te tome a tua coroa, se você quer viver com a consciência limpa, com integridade, com interesse de coração para com o Senhor Jesus, você tem que se acautelar desses homens. Esses homens não têm nada de bom. A essência deles é má, é maligna, é perversa. Eles são homens facciosos que não se deixam de mostrar mais. Você vai falar com eles, eles não aceitam a sua palavra de exortação. Porque muitos deles dizem que a denominação em que eles está bombando de gente. Eles estão tendo muito lucro financeiro por causa disso. Então, eles não vão deixar esse dinheiro. O coração deles é exercitado na avareza. Eles são apegados ao dinheiro. E já lemos nas Escrituras que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
Muitos que fizeram isso se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, esses homens estão se atormentando com muitas dores. Por isso eu preciso fugir deles. Então, eu espero que essa palavra tenha servido para você hoje, porque é uma palavra séria e importante. Eu espero que isso aconteça, eu espero que você se conscientize disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.